Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando a apostila 3. Eu estou aqui no módulo 27, na página 30. O que nós temos aqui? Argumentos favoráveis e argumentos contrários. Aqui nesta aula tá bem interessante porque nós vamos produzir um texto dissertativo, só que antes a gente vai exatamente tratar do que seria a contra-argumentação, que não é uma prática fácil. Para a gente fazer este exercício, o que nós vamos fazer? A leitura de um texto do Dr. Drauzio Varela, aquele médico bastante conhecido já, e um escritor, né? Ele escreveu aquela obra Carandiru, e aqui ele tem um texto bem interessante que se chama Pena de Morte. Então eu peguei um vídeo dele falando exatamente desse texto e deste assunto, a pena de morte. Eu vou ler para vocês o texto e depois nós vamos fazer os exercícios que estão aqui propostos na página 32, certo? Então, como vai ser a aula? Eu vou explicar nos slides o que seria a contra-argumentação, eu vou expor para vocês o vídeo do Dr. Drauzio e eu vou ler o texto dele e explicar quais são as atividades que vocês vão fazer, que está aqui na página 32, certo? Vamos à aula então, pessoal? Apostila 3, módulo 27, página 30. Hoje nós vamos iniciar então esta apostila. E para iniciar, nós vamos começar com argumentos contrários e argumentos favoráveis. Como eu já falei, nesta aula, para tratar deste assunto, nós vamos abordar a pena de morte no Brasil, que é um assunto bastante polêmico. Como convencer alguém a concordar com nossas ideias requer bons argumentos para produzir um texto argumentativo eficiente, é necessário certificar-se do tema em debate, posicionar-se em relação a este tema e justificar a posição assumida com argumentos. Então, vocês que fizeram as redações sobre os deveres escolares, sobre pichação, se é crime ou não, vocês perceberam que a gente precisa conhecer bastante o assunto e a gente precisa se posicionar, ou seja, dar a nossa opinião, mas assim, apresentar argumentos que sejam consistentes e não apenas opiniões. Para obter a adesão daquele que tem uma opinião diferente da nossa, esse exercício acaba sendo ainda mais trabalhoso. Então, neste caso, nós temos aqui duas estratégias. Primeira, reconhecer a validade dos argumentos do opositor, mas apresentar outros contrários e mais eficientes. É como a gente vê agora na rede social, por exemplo, as pessoas discutindo política, então está em tendência essa questão de ser direita ou ser esquerda, e quando alguém vai ser contrário a você, a pessoa ela precisa mostrar, ela precisa ser eficiente, ela precisa apresentar prova. E é o que a gente acaba não vendo, né? São muitas opiniões. E contestar a validade dos argumentos. Então, é muito comum quando você fala algo, a pessoa fala, mas isso é fake. Não basta só falar que é fake, é preciso provar, é preciso mostrar exatamente por que é e como é. Contra-argumentar não é apenas contestar o argumento, como eu disse, não é apenas dizer que é fake. Você precisa conhecer bem o tema. Então, enquanto você está ali argumentando, você automaticamente, você já prevê o argumento do opositor, a fim de neutralizar. Então vamos imaginar, eu estou falando sobre grafite e pichação. E se eu estou ali abordando sobre a questão, defendendo, vamos imaginar que eu esteja falando sobre pichação e eu estou defendendo que é uma manifestação urbana, que tem toda essa questão social, a voz das pessoas que são excluídas socialmente. Então, quando eu estou falando isso, automaticamente eu já sei que a pessoa vai dizer para mim que é crime e que ela vai falar daquele crime que está no código. Então, automaticamente eu já entro, embora seja considerado crime, eu já faço uma ressalva e antes da pessoa falar, eu já neutralizo. Eu mostro para ela que eu sei que é crime, mas eu estou mostrando para ela a outra questão. Eu estou mostrando para ela o porquê de ser validado, o porquê de não ser
ser incriminado. Entenderam? Para explicitar melhor, nós vamos fazer um exercício. Nós vamos ler agora um artigo do médico e escritor Drauzio Varela, no qual ele aborda um assunto polêmico, pena de morte. Nesse artigo, nós vamos ver que ele usa muito bem essa estratégia de contra-argumentar. Você vai perceber que, inicialmente, esse escritor, ele reconhece os argumentos que são favoráveis à pena de morte. Mas primeiro ele reconhece, só que depois ele mostra que esses argumentos, eles não são válidos no Brasil como eles aparentam ser. Então esse texto está na página 31 da nossa apostila e o título é Pena de Morte. Eu vou ler agora para vocês. Tenho certeza de que se houvesse um plebiscito, a pena de morte seria implantada também no Brasil. Para a maioria dos eleitores, bandido que tira a vida de um ser humano merece o mesmo destino da vítima, sem qualquer consideração. Os mais radicais incluem nessa categoria os traficantes e os que assaltam à mão armada. A lei olho por olho é a saída mágica que a população encontra para acabar com a violência que nos assusta nas ruas e nos aprisiona dentro de casa. É justo manter a sociedade refém de uma minoria? Para que os cidadãos ordeiros possam viver em paz, não seria mais fácil eliminar fisicamente esses poucos que nos infernizam? A morte deles não serviria de exemplo para os que estão em início de carreira? De fato, há situações em que a pena de morte tem grande poder intimidatório. É o caso da execução de desertores em tempo de guerra, do linchamento em pequenas comunidades ou dos assassinatos brutais que acontecem nas cadeias. Condições extrajudiciais em que o direito de defesa sequer entra em cogitação. Nos 3 casos citados, há um denominador comum: o curto intervalo de tempo existente entre a prática do ato ilícito e a execução da sentença. O desertor enfrenta o pelotão de fuzilamento assim que é localizado. O estuprador que mata a criança na cidadezinha é linchado na hora e o presidiário, acusado de delatar um plano de fuga, morre no mesmo dia. Para que a pena de morte tenha caráter educativo, há que ser aplicada de imediato. Quanto mais tempo decorrer entre o crime cometido e a punição do criminoso, menos didática e exemplar ela será. A urgência para levar a cabo a execução sumária, por sua vez, tem um efeito colateral. É obrigatório fechar os olhos para injustiças eventuais, o que nesses casos significa matar homens e mulheres inocentes. Os que ainda a defendem argumentam que bastaria garantir ao acusado amplo direito de defesa. É esse direito amplo o ponto crucial da questão. Veja o caso dos norte-americanos, em que o condenado aguarda anos e anos nos famigerados corredores da morte, até que um dia venham buscá-lo para a cerimônia fúnebre. Um castigo administrado 10, 15 anos depois de um crime do qual ninguém mais se recorda, tem impacto zero na redução da criminalidade, como demonstram inúmeros estudos. Nos estados americanos que aboliram a pena capital, os índices de criminalidade não aumentaram. Naqueles que ainda mantêm, eles não são mais baixos. Agora, analisemos o caso do Brasil. Com um judiciário desigual, moroso como o nosso, quanto tempo levaria para que todos os prazos e recursos processuais fossem esgotados? Num país com enorme dificuldade para prender os que assaltam os cofres públicos, seria fácil condenar à morte uma pessoa influente por mais hediondo que fosse o crime? O assaltante da periferia que praticasse um latrocínio teria acesso a advogados com o mesmo preparo técnico do que um assassino impiedoso bem-nascido? Não é preciso ser catedrático de direito penal para imaginar que o desenlace fatal levaria anos para ocorrer. Escapariam dele os que tivessem dinheiro para contratar bons criminalistas, capazes de engendrar manobras jurídicas que tornariam os processos intermináveis. Os rigores da lei cairiam exclusivamente sobre os mais pobres. Não era dessa forma no passado? E não é assim até hoje? Quem tem dinheiro, por acaso, chega a cumprir em regime fechado o número de anos a que foi condenado? Em 23 anos frequentando cadeias, eu nunca vi. Bom, gente, esse é um texto, então, como vocês perceberam,
ele trata muito bem da contra-argumentação. Vocês perceberam que logo no início ele fala sobre os efeitos da pena de morte e como ela poderia ser eficaz, até que ele chega no caso do Brasil e ele explicita por que no Brasil ela não seria eficaz. E é exatamente este exercício que nós vamos fazer agora, respondendo às questões na nossa apostila que está na página 32. Só lembrando que esse texto na apostila, ele tem certinho o número dos parágrafos. Aqui eu tive que fazer uma alteração para a gente poder colocar no slide e caber certinho. Antes de fazer as atividades, eu gostaria que vocês vissem agora um vídeo do Dr. Drauzio Varela tratando exatamente desse assunto, ele explicando, até para ajudá-los aí nesse exercício de interpretação que nós vamos fazer. Então vamos ver o filme? Eu sou contra a pena de morte. Não que eu não reconheça que a pena de morte funciona. Funciona sim. Ela tem esse papel de impedir o crime. Quando e como? Nas cadeias, por exemplo. No ambiente da criminalidade, se você comete um erro hoje, você morre hoje à tarde. Ou no máximo amanhã. O intervalo de tempo entre o crime cometido e a execução é muito curto. E aí ele é exemplar. Porque as pessoas que veem que aquele que errou morreu em seguida, tomam cuidado. Mas uma sociedade civilizada não pode ter um critério desse. Porque você está sujeito a inúmeros erros de julgamento, como acontece no ambiente do crime. Então nós temos que ter um sistema jurídico que dê chances e recursos para as pessoas provarem que elas são inocentes. Esse sistema é moroso, leva muito tempo. E aí, quando você esgota todos os recursos, ou até esgotar todos os recursos, passaram-se muitos anos do crime cometido. E aí perde o caráter exemplar. Você vai executar uma pessoa 10, 12, 15 anos depois que ela cometeu o crime, você nem lembra mais, essa pessoa nem mais é conhecida, a sociedade não tem a mínima noção de quem ela é. Seria como hoje, por exemplo, nós executarmos o maníaco do parque, um homem que matou várias mulheres em São Paulo. A maioria das pessoas já nem lembra mais, ou nunca teve ideia de quem é esse cidadão. Não há essa repercussão social que iniba a execução de crimes. Na verdade, isso acontece nos Estados Unidos, quando você compara os estados que têm pena de morte com os que não têm, os que têm pena de morte não têm criminalidade menor, porque você vai executar essas pessoas muito tempo depois. Se funciona dessa maneira, o que vai acontecer num país como o Brasil adotar a pena de morte? Você oferece a possibilidade de recurso, mas tem que ter bons advogados. Aqueles que têm bons advogados, portanto, condição financeira para pagá-los, esses vão ter condições de se defender e de adiar a execução da pena ou até se livrar dela. E aqueles mais pobres, que estão em extrato social mais desprotegido, são os que vão depender do sistema do próprio Estado. E são esses que vão ser condenados à morte. A pena de morte num país como o Brasil seria absolutamente discriminativa. Os mais pobres é que seriam executados. Os que têm melhor condição financeira se livrariam dela. Bom, agora então, com a leitura do texto e depois de vocês assistirem então a esse vídeo, façamos os exercícios que estão na página 32. O título revela apenas o tema do texto sem explicar o posicionamento do autor. Como se inicia esse texto? Pesquise sobre pergunta retórica. Na apostila, na página 32, tem um verbete aí do dicionário. Dá uma olhadinha. Qual seria a intenção do autor ao inserir várias perguntas retóricas no parágrafo 2? E qual a relação deste parágrafo com os próximos, o 3 e o 4? No parágrafo 5 e 6, o que é exposto? E no parágrafo 7, o autor expõe o argumento que os opositores usariam para derrubar a própria tese dele dita anteriormente. Bastaria garantir ao acusado amplo direito de defesa. E o que nós encontramos no parágrafo 8? Nos parágrafos 9 e 10, ele continua a argumentar
Agora, desta vez, ele cita exemplos. Que tese esses exemplos justificam? Nos parágrafos 11 e 12, o autor continua a fazer perguntas retóricas. Que respostas mentais o leitor dá a elas? Então, essas perguntas, na verdade, ele não dá a resposta no texto, mas automaticamente, quando você está lendo, você vai pensando em respostas. Que respostas seriam estas? No parágrafo 13, o autor responde às questões expostas nos parágrafos anteriores. Então, por que ele teria feito essa opção se anteriormente a opção foi deixar que o próprio leitor respondesse? Para vocês responderem essa questão, vai lá e veja certinho o que é pergunta retórica, que vocês já terão a resposta. O parágrafo 14 apresenta a conclusão. Que tese o autor retoma e que ideia dos opositores ele rechaça novamente. Rechaçar. Veja no dicionário o significado e tem na apostila também. Última questão. Sabemos que uma das características da dissertação é a impessoalidade. Aliás, isso eu corrigi em várias redações de vocês. E que exemplos e vivências pessoais nem sempre se revelam bons argumentos. Mas nesse texto, a gente percebe que o Varela ele conclui: em 23 anos frequentando cadeias, nunca vi. Ele está falando dele mesmo. Porque neste caso, a experiência particular do emissor, do autor do texto, não diminui a força do argumento? Então, vocês vão responder e eu corrijo com vocês essa questão na nossa aula síncrona. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês entendam certinho quais são as propostas que vocês deverão resolver aqui. Vejo vocês na aula síncrona para corrigir as atividades, certo? Tchau, tchau!